juvenil Muito boa noite, jovens, nesse primeiro encontro regional juvenil, mineiro. regional mineiro. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta para ocasião, compartir con ustedes unos momentos de compañerismo para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo alrededor del programa divino ao redor do programa divino correspondiente a este tiempo final, correspondente a esse tempo para lo final, cual para o vamos a qual leer vamos ler en el Salmo 19, nos Salmos 19, verso 1 versículo 1 en adelante, em diante, donde dice: onde disse: los cielos cuentan la gloria de Dios Os céus contam, declaram a y el glória de firmamento Deus, anuncia la obra de sus manos. e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Un día emite palabras a otro día Um dia faz declaração a outro y dia, una noche a otra noche declara sabiduría. e uma noite mostra sabedoria a outra No hay noite. lenguaje, Não há linguagem, palavras, nem ni es palavras, oída su voz. não se ouça a sua Por toda la voz. tierra salió su voz A sua linha se estende por toda a terra, y hasta el extremo del mundo sus e palabras. as suas palavras até o fim do mundo. En ellos puso tabernáculo para el sol Neles pôs uma tenda para o sol, y este como esposo que sale de su tálamo o qual é como noivo que sai do seu tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. se alegra como um herói a correr o En seu un extremo de caminho. los cielos es su salida A sua saída é desde uma extremidade dos y su céus, curso hasta el término de e o ellos. seu curso até a outra extremidade. Y nada hay que se esconda de su calor. E nada se esconde ao seu calor. Nuestro tema para esta noche es Nosso tema para esta noite é el misterio de las tres Biblias. o mistério das três Puede Bíblias. tomar asiento si Podem tienen la bondad. sentar-se, tenham a bondade. Tenemos la Biblia escrita, Temos a Bíblia pero escrita, antes de tener esta Biblia escrita, mas antes de ter esta Bíblia escrita, el ser humano o ser tuvo humano la primera Biblia, teve a primeira Bíblia, que es el zodiaco, que é o zodíaco. y ahí en el cielo, E aí no céu, en toda esa creación em celestial, toda esta criação celestial, tenemos temos la primera Biblia. a primeira Bíblia. Esa es la primera Biblia. Essa é a primeira Bíblia. Y por eso es E por isso é que en la Biblia escrita que na Bíblia escrita tenemos temos muchas profecías muitas profecias usándose usando cosas del cielo, coisas do como céu, el sol, como o sol, la luna, a lua, las estrellas as estrelas y las e as galaxias, galáxias, y las constelaciones, as constelações, así por el estilo, assim por diante, los que componen el os que zodiaco. compõem o zodíaco. La Biblia nos habla en el A libro de Job Bíblia nos fala no livro de Jó y en el libro de Amós e no livro de Amós acerca de las Pleiades, sobre das Pleiades, y también nos habla del Orión e também nos fala de Órion, y nos habla de la Osa Mayor e nos fala da Ursa Maior y sus hijos. e seus filhotes. ¿De qué nos está hablando? Do que está nos falando? De estas cosas que están en el cielo, Destas coisas que estão no céu, en el zodiaco, no zodíaco, porque es la primera Biblia, porque é a primeira Bíblia. y conforme a esa primera Biblia E conforme a esta primeira Bíblia, está también também la Biblia escrita. a Bíblia escrita. El cielo, O céu, con todas esas com constelaciones, todas estas constelações, es la primera Biblia. é a primeira Bíblia. En el cielo está No céu está mostrada mostrada para la raza humana para a raça la humana primera Biblia. a primeira Por Bíblia. eso Dios le dijo a Por Abraham, isso Deus disse a Abraão: mira los cielos. olha os céus, Y en los cielos e nos céus
estava a profecia da semente de Ahí Abraão. estaba escrita. Aí estava escrita na primeira Bíblia. Mira los cielos. Olha os céus. Por lo tanto, fue en Portanto, una noche estrellada. foi uma noite estrelada. Mira las estrellas. Olha as estrelas e conta-as, Se las puede contar. se as pode Todavía contar. los científicos, Ainda os con todos los cientistas, instrumentos com que tienen, todos os instrumentos han que podido têm, contar não todas. as puderam contar y todas. cuando piensan E quando pensam que han contado ya, que já contaram todas as estrelas, obtienen obtêm unos telescopios uns mejores. telescópios melhores e dizem: Es mucho mayor é la muito cantidad de maior a estrellas quantidade de que hay estrelas que de há lo que habíamos pensado. do que eu tínhamos pensado. Ahora podemos ver Agora podemos ver que en la primera Biblia que na primeira Bíblia estaba escrito estava escrito que Abraham que Abraão tendría descendencia. teria descendência. ¿Y dónde estaba escrito? E onde estava escrito? Ahí en los cielos. Aí no céu. Esas estrellas Essas que estrelas Abraham estaba mirando que Abraão estava olhando representaban la representavam descendencia de a Abraham. descendência de La Abraão. descendencia de Abraham, A descendência segundo de a Abraão carne, segundo a carne, o sea, la ou descendencia seja, a terrenal, descendência y la terrena descendencia de Abraham, e a descendência de celestial, Abraão que son celestial, los hijos que são os e filhos hijas de e Dios, filhas de Deus, pertenecientes pertencentes ao ao corpo corpo místico de místico de Cristo. Cristo. Miren dónde estaban Vejam escritos onde estavam escritos aí estos hijos e hijas de Abraham estes filhos e filhas de Abraão. en la primera Biblia. Na E por primeira isso Bíblia, e por isso é Que en la segunda Biblia, que na segunda E na Bíblia terceira e na Bíblia terceira também Bíblia aparecem. também aparecem. porque lo que está en la primera Biblia Porque o que está na primeira também Bíblia aparece também aparece na Bíblia escrita. na Bíblia escrita. aparecen aquí en la Biblia Aparecem aqui na Bíblia escrita los descendientes os descendentes de Abraham, Abraão segundo a e os carne descendentes e os de Abraão, descendentes de Abraão según segundo Jesucristo, Jesus Cristo, trayendo trazendo hijos filhos e hijas de Abraão, e filhas de Abraão por de meio creer en Jesucristo, de crer em como Jesus nuestro Cristo Salvador, como nosso receber o seu Salvador, Espírito receber seu Espírito y Santo así nacer de e nuevo assim nascer de en el novo reino de no Dios, reino de como Deus hijos como filhos de Abraão por meio de Jesucristo. de Jesus El hijo Cristo, de Abraão, o filho de que ha estado Abraão, teniendo que esteve tendo mais que filhos qualquer outro que hijo de qualquer outro filho de Abraão. Algunas personas Algumas pessoas han pensado pensaram qué bueno hubiera sido que bom teria sido que Jesucristo que Jesus hubiera Cristo tenido hijos. tivesse tido Pero filhos. miren, Mas vejam, es el más hijo que é ha o tenido. que mais filho teve. Hijos Filhos e hijas de e Dios filhas de Deus son los hijos de são os Jesucristo. filhos de Jesus Por Cristo, meio por meio de crer em Cristo, de crer em lavar Cristo, nossos pecados no lavar sangue de nossos Cristo, pecados no e sangue de receber seu Cristo e Espírito receber seu Y Espírito Santo. producir así E se el produzir nuevo assim o nacimiento. novo Y han nascimento. estado haciendo E estiveram millones nascendo de milhões hijos de filhos de por meio Deus de Jesucristo. por meio de Todos Jesus são Cristo. Todos hijos de são Jesucristo. filhos de E, por Jesus Cristo consiguiente, e, são consequentemente, hijos de são Deus. filhos de Deus. Es el hombre É o homem que más hijos ha que tenido. mais filhos teve Y hijos e con filhos vida eterna. com vida Porque eterna, quem crê porque quem em crê Jesucristo em Jesus Cristo tiene vida tem eterna. vida E eterna não vendrá e não condenação, virá mas condenação, passou mas passou de morte de morte a vida. à vida. E miren, E en la vejam, primera Biblia, na primeira ¿dónde Bíblia, estávamos? onde estávamos? Estávamos ahí representados aí en las representados estrellas. nas estrelas. Ahí están representados Aí también estão representados também los mensajeros os mensageiros, profetas os de profetas cada edad de cada y era de cada e de dispensación. cada Cuando dispensação. usted ve una estrella Quando você vê uma estrela más grande maior que las demás que as estrellas, demais estrelas, esa estrella representa esta estrela representa um mensageiro para Pero uma quando era. vê Mas quando uma vê estrela mais grande uma que todas as estrela maior estrelas, que todas as estrelas, esa estrella representa esta estrela Jesucristo. representa Jesus Cristo, el mensajero o mayor. mensageiro maior. E por isso é Que Jesucristo que dice Jesus Cristo disse que Ele é a estrela resplandecente da manhã. y él dice, E Ele diz, al que venciere, ao que vencer, yo le daré eu lhe darei la estrella de la a mañana. estrela da manhã. O sea, Ou seja, ¿quién le dará? que lhe dará La segunda a venida de Cristo. segunda vinda de El Cristo. vencedor. O vencedor Es el que verá é quem virá recibirá e receberá la segunda a venida de Cristo. segunda vinda de Y Cristo. con él, E com Ele, todos los que
estarán en la todos tierra os que estarão na terra recebendo sua mensagem estarão recebendo também la venida de Cristo, a vinda de Cristo, la venida a de la vinda estrella da resplandeciente estrela de la resplandecente da estarão manhã. mirando E cara a cara estarão olhando cara a estrella cara resplandeciente de la a mañana, estrela resplandecente da manhã, a Jesus Cristo, velado e revelado, através do seu anjo mensageiro. Assim como Jesucristo como Jesus Cristo se revelou por de meio cada de mensageiro, cada anjo e mensageiro. Jesucristo E Jesus Cristo resplandeceu resplandeceu por meio de cada em anjo las 7 mensageiro edades nas 7 da eras igreja gentil. da igreja Foi Cristo gentil. Foi em cada Cristo ángel em mensageiro. cada anjo mensageiro. isso, E por isso eles las foram 7 estrelas as 7 de las 7 estrelas edades. das 7 Pero para eras. el día postrero Mas para o último estará dia estará a estrela resplandecente da manhã. y ahí estará E aí estará la manifestación a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Esta é a forma em que a estrela resplandecente da manhã resplandeceria no último dia. y la Biblia, E a Bíblia, a primeira Bíblia, contém a estrela resplandecente da manhã. E por isso a Bíblia escrita também fala da estrela resplandecente da manhã. E miren ustedes, vejam vocês, la primera Biblia, a primeira Bíblia, el zodiaco, o zodíaco, con todas esas com constelaciones. todas estas constelações. Luego, Depois, la segunda Biblia a segunda Bíblia es la naturaleza é a y la pirámide natureza e a pirâmide allá de Egipto, lá do Egito, construida construída por Enoch. por Enoque. En esa Biblia Nesta Bíblia de la pirámide da pirâmide se encuentra todo se encontra tudo lo que está en la primera o Biblia, que está na primeira Bíblia, pero se encuentra mas se encontra ya no en forma de estrellas já não em forma de de estrelas soles, e de sóis e de luceros, e de luzes y de luna, e de lua e de sol, sino que se encuentra mas sim que se encontra medidas em medidas y en lugares e em lugares que están que estão en esa pirámide. nessa pirâmide. Por ejemplo, Por exemplo, tenemos la cámara del rey, temos a Câmara do Rei, que representa que representa el lugar o santísimo lugar santíssimo del templo espiritual do de Cristo, templo espiritual de e Cristo representa e representa el lugar o santísimo lugar santíssimo del templo de do Dios en el templo cielo. de Deus no céu y representa e representa la edad de la a piedra era angular. da pedra angular. Por eso es Por isso é que en la pirámide que na de pirâmide Enoch, de Enoque, esa pirámide allá en Egipto, esta pirâmide lá no Egito, encontramos encontramos que contiene también que contém também un lugar antes de la cámara del rey, antes da Câmara do Rei, donde separa onde un mensajero separa que es um el mensageiro que é o precursor precursor da segunda vinda de Cristo, anunciando al rey, ao Rei, precursando la venida del a Señor, vinda do Senhor dia posterior. para o último dia. la venida del Señor A vinda do al Senhor lugar santísimo, ao lugar santíssimo templo espiritual. do seu templo Porque ele espiritual, estava porque ele en esteve el lugar santo no lugar de su santo templo do espiritual, seu templo pero tiene que espiritual, entrar mas tem al que lugar entrar no santíssimo lugar de su santíssimo templo espiritual. do seu ¿Quién templo tiene que espiritual. entrar? Quem tem que entrar? Jesucristo Jesus em Cristo em Espírito Santo, e se velar e se revelar através de carne humana em seu templo espiritual, nesse lugar santíssimo, que é o lugar do trono de Jesus Cristo. Y es el lugar E é o lugar que representa o lugar santíssimo do templo que está no céu e representa o trono de Deus no céu. Aí estará no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo o trono do Senhor Jesus Cristo. E ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo em meu trono. Isso é para a era da pedra angular. No mesmo lugar onde estará Jesus Cristo, estará seu anjo mensageiro, que é o vencedor, que no último dia estaria dando-nos o alimento a tempo. E é quem se sentará com Cristo em seu trono, lá em Jerusalém, para reinar com Cristo nesse glorioso reino milenial. O trono do Senhor Jesus Cristo, o trono literal, é o trono de Davi.
no qual se sentará e reinará por 1000 anos e depois por toda a eternidade. O arcanjo Gabriel nos fala disto. Em São Lucas capítulo 1, versículos 30 em diante, quando apareceu a Virgem Maria, disse-lhe assim, disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Qual é o trono que Cristo terá na terra para reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações? É o trono de Davi. Esse trono que esteve desocupado por milhares de anos vai ser ocupado por Jesus Cristo. E ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo em meu trono, nesse trono de Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É um reino para toda a eternidade. E é um trono que estará ocupado por toda a eternidade. E Cristo estará sentado em seu trono, o trono de Davi, o qual ele reclama em sua vinda neste último dia. E com ele se sentará o vencedor, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo no último dia. Por isso é que Cristo vem em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, no último dia. E Cristo realiza sua obra de reclamação, onde estará reclamando sua igreja redimida com seu sangue, e estará reclamando seu trono, o trono de Davi, para sentar-se nele e reinar por 1000 anos, e depois por toda a eternidade. A primeira Bíblia, a segunda Bíblia e a terceira Bíblia, a Bíblia escrita, dão testemunho deste evento correspondente ao tempo final. Agora podemos ver como para o último dia, as 3 Bíblias estarão se cumprindo no que corresponde ao último dia. Assim como se cumpriram no correspondente às 7 eras da Igreja Gentia e também ao lapso de tempo do trato de Deus com o povo hebreu. E ao tempo correspondente ao tempo de Abraão, e ao tempo de Noé, e ao tempo de Sete, e ao tempo de Adão. Vejam como tudo se cumpriu de acordo como está na primeira Bíblia, a segunda Bíblia e a terceira Bíblia. Agora, antes de ter a terceira Bíblia, a Bíblia escrita, tivemos a primeira Bíblia. O céu com todo o universo, com todas estas galáxias. E no céu temos o zodíaco, onde se lê as coisas que encontramos nesta Bíblia escrita. Por isso vocês encontram na Bíblia escrita que se fala da Virgem. E na primeira Bíblia encontramos no zodíaco a constelação das Virgens, ou Virgo. Também nos fala na primeira Bíblia do Carneiro. E a Bíblia escrita nos fala do Carneiro da expiação.
que é nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual. Também nos fala na primeira Bíblia da constelação de Leão, que é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, para a sua segunda vinda. Por isso a Bíblia anuncia em Apocalipse capítulo 5, versículos 1 em diante, para o tempo em que o livro dos 7 selos tinha que ser aberto no céu. Nos é anunciado a presença do leão da tribo de Judá. Disse assim: Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Isso é o que João o apóstolo viu no céu quando ele subiu ao céu. E vi a um ángel fuerte que pregava a gran voz. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Tinha chegado o tempo de abrir o livro da redenção. Este livro selado com 7 selos, que é o título de propriedade dos céus e da terra. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Nenhum ser humano que tinha nascido nesse planeta Terra era digno de tomar esse livro e abrir seus selos. Nem sequer era digno, nenhum ser humano, de ler o conteúdo desse livro. Tão importante é este livro? Claro que sim. É o livro da vida do Cordeiro. É o livro da redenção. E contém os nomes de todos os redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. É o livro onde estão escritos os nomes de todas as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, do bom pastor. Por isso ele disse: eu conheço minhas ovelhas e as minhas me conhecem, e eu as chamo por seu nome, pois tem escrito seus nomes no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Segue dizendo: y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E não estavam ali os profetas de Deus que já tinham partido? Claro que sim. Até estavam os apóstolos. Pois quando João viu os 24 anciãos sentados sobre 24 tronos, esses 24 anciãos são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. E João estava ali como um dos 12 apóstolos. Estava ali representado nesta visão. João estava vendo então a João. É possível ver a si mesmo? Se no espelho você pode ver sua imagem, quanto mais no espelho de Deus. E em uma visão apocalíptica como a que estava sendo mostrada aqui. Os profetas de Deus, vejam vocês, tinham visto a vinda do Messias antes de se cumprir a vinda do Messias. E João aqui está se vendo
antes dele partir desta terra e de chegar a este tempo onde este livro tem que ser aberto. Ele estava vendo antecipadamente tudo o que ia acontecer no tempo final. E por isso, ele estava vendo ali todos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, exceto Judas Iscariotes, o qual foi substituído quando vendeu sua primogenitura. E agora, ele não está lá. Também não estava ali em nenhum momento. Mas esse lugar, vejam vocês, estava ocupado por um apóstolo, o qual foi colocado em lugar de Judas Iscariotes. Agora podemos ver que todos os que estarão na eternidade estão na primeira Bíblia, na segunda Bíblia e na terceira Bíblia também. E agora podemos ver que este título de propriedade é tão importante que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra houve um homem digno que pudesse tomar este livro e abrir seus selos. Porque todos tinham vindo por meio da união de um homem e de uma mulher, que foi a forma estabelecida por Eva e Adão ao caírem, ao pecar diante de Deus. Foi estabelecida a forma em que os seres humanos viriam a esta terra, mas por causa de vir, nesta forma, viriam como mortais, em um corpo mortal, corruptível e temporário, e viriam com espíritos do mundo, ou seja, espíritos da quinta dimensão, o qual tomariam, ao nascer, o corpinho físico por meio de papai e mamãe. No nascimento desse corpinho, normalmente, ao se cumprir os 9 meses, outros nascem antes, mas de todas as formas nascem em um corpo mortal, corruptível e temporário. Começam alguns a usar o corpo 2 meses antes, mas com tudo isso, no final, o corpo físico tem que morrer, tem que desaparecer, porque é temporário. E o que é tirado do pó, ao pó voltará. Assim está estabelecido. Agora, encontramos que Cristo disse: se o grão de trigo não cair em terra e morrer, ele fica só. Ou seja, que todos os outros seres humanos tinham que morrer. Mas se o grão de trigo cair em terra e morrer, muito fruto produz, ou seja, muitos grãos de trigo. E assim, o grão de trigo, que é Jesus Cristo, o Filho do Homem, ao morrer na cruz do Calvário, 2000 anos atrás, depois ressuscitou e subiu ao céu. E seu Espírito Santo desceu à terra e esteve em sua igreja. Sua igreja é o corpo do Espírito Santo, o corpo onde morou o Espírito Santo durante as 7 eras da igreja gentia e neste tempo final, na era da pedra angular. A igreja é o corpo místico de Cristo, ou seja, que agora Jesus Cristo está na forma de sua igreja, está na forma de uma planta de trigo. O grão de trigo, quando é semeado em terra, depois nasce. E o que vocês veem não é um grão de trigo, é uma planta de trigo. E aí está a vida que estava nesse grão de trigo. Se vocês tomarem um grãozinho de amendoim,
ou de maíz, ou de milho, ou uma semilla, ou uma semente ou uma manga, vocês poderão ver que tiene uma cáscara, el grano el maní, que o amendoim tem uma casca. El maíz, o milho, pues tiene una cubierta, pois tem uma cobertura. Y luego e depois rompem esta capa e passam mais adentro, e passam mais para dentro e veem algo mais. Pero todavía mas ainda não estão vendo a vida. Mas vocês continuam mais para dentro, e tanto no grão de milho como no grão de amendoim, e como na manga, vocês encontrarão na semente da manga uma coisinha pequenina. E essa é a vida desta manga. Se você lhe tira isso e semeia essa semente, nunca vai nascer uma árvore de manga. Mas se você semear essa semente, tendo esta coisinha pequena, que é a vida, a semente desta manga, pois vai ter uma árvore de manga. E assim é também com a semente de amendoim, e é também com o milho. E o ser humano é assim também. Tem a parte exterior, que é o corpo. Mas dentro tem outro corpo de outra dimensão, chamado Espírito. Os que nasceram de novo, pois têm um corpo teofânico, ou um espírito teofânico que receberam da parte de Jesus Cristo. Agora, o corpo físico está representado no templo pelo átrio. O espírito está representado no lugar santo. E depois, mais dentro do espírito, está a alma da pessoa. E está representado no templo a alma da pessoa no lugar santíssimo. Nesta mesma forma que Deus fez, ou que Deus ordenou a Moisés e a Salomão construir o templo, foi construído o ser humano, porque o ser humano é um templo para Deus. O que acontece é que muitas pessoas colocaram em sua vida muitas coisas que não pertencem a Deus, e fizeram o que fizeram muitas pessoas e nações com os templos, que colocaram idolatria e ídolos dentro dos templos, ao invés de colocar dentro do templo Deus e sua palavra. E na alma da pessoa deve estar Deus morando aí, porque este é o lugar para a morada de Deus no ser humano. Mas o ser humano que enche sua alma e depois seu espírito e seu corpo de coisas que não são de Deus, está danificando esse templo de Deus. E Deus pedirá conta. Diz a Escritura que quem destruir o templo de Deus será destruído por Deus. Agora podemos ver que isto é assim para o indivíduo que destrói seu corpo e seu espírito e sua alma, e também para toda pessoa que persiga os filhos e filhas de Deus, que são parte do templo espiritual de Cristo. Os que perseguiram a igreja do Senhor Jesus Cristo estiveram destruindo o templo de Cristo, que é a sua igreja. E Deus os destruirá no dia de vingança do nosso Deus. Agora,
vimos a forma em que o ser humano está construído ou criado. Esta é a mesma forma em que Moisés e Salomão construíram o templo ou os templos que eles construíram, que eram para a morada de Deus, no lugar santíssimo desse templo, para estar ali, a glória de Deus manifestada sobre o propiciatório no meio dos dois querubins de ouro. Salomão, em acréscimo, fez 2 querubins de madeira de oliveira e os cobriu de ouro e os colocou também no lugar santíssimo. Um de cada lado. E no meio deles colocou a arca do pacto, onde estava a glória de Deus manifestada. Os 2 querubins de oliveira representam as 2 oliveiras, que são Moisés e Elias, conforme Apocalipse capítulo 11 e Zacarias capítulo 4. Agora podemos ver que no templo está o mesmo que está na primeira Bíblia. Tudo isso está tanto na primeira Bíblia como na segunda Bíblia, como na Bíblia escrita. E agora as dimensões foram criadas assim também. E o universo completo foi criado na mesma forma. E para que tenham uma ideia do que é o lugar santíssimo na criação do universo, vejam vocês, Deus está criando ainda. Deus não se deteve. Os cientistas dizem que o universo continua crescendo. E seguem aparecendo novas estrelas e novas galáxias, porque Deus está criando. Deus não se deteve. E não somente está criando no universo, mas que Ele está criando pessoas, filhos e filhas de Deus, por meio de crer em Cristo como nosso Salvador e receber seu Espírito Santo. Ele está criando uma nova raça. Este é um grande mistério que a raça humana não pôde compreender ainda. E alguns pensam que receber Cristo como nosso Salvador é a pessoa entrar em uma religião, mas isto não é assim. É um entrar no programa de criação de Deus, onde Deus está criando seres, pessoas à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E primeiro Ele cria seu corpo teofânico. E esta é a imagem de Deus, o corpo teofânico. E depois nos criará o corpo físico e eterno que Ele prometeu para todos nós. Ou seja, que o programa de Jesus Cristo é maior do que os seres humanos imaginam. Não é um assunto de entrar em uma religião, mas de entrar no programa de criação de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 diz que Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus. E nós somos a continuação da criação de Deus. Deus está criando uma nova raça. Assim como veio uma raça caída, assim como veio uma geração de seres mortais a esta terra, por meio de Adão e Eva, por causa do problema que houve lá, onde se mesclou ou misturou a raça humana com a raça animal, encontramos que esta raça, sendo uma raça caída, não tem promessa de vida eterna. Tem que a pessoa entrar em uma nova criação.
tem que vir por meio do segundo Adão, que é Jesus Cristo. E para vir por meio do segundo Adão e nascer por meio do segundo Adão, a pessoa crê em Cristo como seu Salvador, lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo. E assim, a pessoa nasceu de novo e nasceu no corpo místico de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nasceu em Cristo. Cristo, na forma de sua igreja, na forma desta planta de trigo, que produziria muito fruto. Porque Cristo, por meio da sua igreja, estaria dando fruto em abundância. Muitos filhos e filhas de Deus. Este é o fruto que Jesus Cristo dá, o grão de trigo, por meio da sua igreja. Para o último dia, estarão maduros os escolhidos de Deus, o trigo de Deus. Estarão na copa da árvore de trigo. Amadurecerão com a luz do sol da justiça resplandecendo sobre eles, a luz da segunda vinda de Cristo. Amadureceremos a tal grau que seremos colhidos como filhos e filhas de Deus. Seremos adotados no reino de Deus como filhos e filhas de Deus. E assim estaremos colocados na posição de filhos e filhas de Deus, com um corpo eterno e com o espírito teofânico eterno também. E será cada um de vocês e cada escolhido das eras passadas. E eu também, templos do Senhor Jesus Cristo, para a morada de Jesus Cristo e Espírito Santo em toda a sua plenitude. E aí estará a manifestação do Espírito Santo em toda a sua plenitude em cada um de vocês e em mim também. E assim, a raça humana terá no meio dela uma nova raça, iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, o primeiro que Ele nos cria é nosso corpo teofânico, o corpo da sexta dimensão. E para o último dia, Ele prometeu a ressurreição para os mortos em Cristo. Ele disse, e eu ressuscitarei no último dia. E aí é onde receberemos o corpo novo e eterno. Os mortos em Cristo o receberão. E nós, os que vivemos, também receberemos. Porque seremos transformados, seremos mudados em nossos átomos. E então teremos o corpo eterno. Deus disse em Isaías capítulo 60, versículo 7, eu glorificarei a casa da minha glória, e a casa da sua glória é a sua igreja, e todos os membros da sua igreja estarão em corpos glorificados. A igreja de Jesus Cristo será glorificada. E todos teremos o corpo eterno. E será uma poderosa igreja, com seus escolhidos das eras passadas, ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, com corpos eternos também. E isso será uma nova raça. Não somente com o corpo espiritual ou teofânico da sexta dimensão, mas também com o corpo físico visível e eterno. E também interdimensional, com o qual poderemos viajar a outras dimensões, e a outros planetas, e a outras galáxias, e também na Terra a outros lugares, sem necessidade de buscar um automóvel ou um avião para nos transportar, porque caminharemos a tal velocidade que nem o pensamento o alcançará. Agora, a velocidade do pensamento, não há outra coisa que os seres humanos tenham feito. A velocidade do pensamento é mais rápida que a velocidade da luz. E é mais rápida que qualquer outra coisa que a ciência tenha inventado.
e a velocidade do pensamento, e a velocidade do pensamento, você demora a mesma quantidade de tempo de onde você está, onde eu estou, que de onde você está ao planeta Júpiter. Pense no planeta Júpiter. Já está ali. Pense em estar aqui. Já está aqui. Vê que é ao mesmo tempo? Não há diferença de tempo. Porque aí a dimensão de tempo não está. Não é um estorvo. E a dimensão de matéria também não é um estorvo, porque será um corpo glorificado. Será um corpo como o do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, com as portas fechadas, os discípulos reunidos em Jerusalém, quando Cristo já ressuscitou, foi a eles, e as portas estavam fechadas, e entrou sem ninguém abrir as portas, porque podia passar através das paredes, porque podia caminhar em outra dimensão, chegar ao lugar onde tinha que chegar, e então voltar para esta dimensão visível e aparecer aos discípulos, e depois desaparecia diante deles, porque ia a outra dimensão. Assim é o corpo também, que Jesus Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também. Não teremos limitações, como Jesus Cristo também não tem limitações. Agora podemos ver a bênção tão grande que Cristo tem ordenada desde antes da fundação do mundo para cada um de vocês e para mim também. Agora, vimos a construção ou a criação do ser humano. Vimos a criação antiga, da qual Adão é o primeiro. E vimos a nova criação, da qual Jesus Cristo é o primeiro. Ele é o princípio desta nova criação com vida eterna, para viver por toda a eternidade. Esta é a nova criação, que herdará toda a herança divina. E este título de propriedade contém toda a herança divina. E por isso é que este título de propriedade se manteve na mão de Deus, na destra de Deus, desde a queda de Adão. E para o tempo final, para o último dia, tem que ser aberto este título de propriedade, e nenhum homem foi achado digno. E onde estava Jesus Cristo? E os arcanjos, Gabriel e Miguel e demais arcanjos, não eram dignos? Eram dignos, mas a coisa é que tinha que ser um ser humano. E os anjos de Deus, encontramos que estiveram diante de Deus, mas eles não se materializaram em todos estes tempos para estarem como seres humanos aqui na Terra, vivendo e compartilhando com os seres humanos. Portanto, Gabriel e Miguel não podiam tomar esse título de propriedade, nem os demais anjos lá no céu. Tinha que ser um homem que não estivesse contaminado com o pecado quando veio aqui na terra, que tivesse vindo por meio de criação divina. E somente um homem, depois da queda, veio por criação divina, sem pecado, porque o primeiro que tinha vindo pecou e já não qualifica para tomar esse livro. Ele o teve e perdeu os direitos a tê-lo e a todo o conteúdo desse livro. E agora Cristo é o único que podia tomar esse livro. E não aparecia. Onde estava? Estava no lugar santíssimo do templo que está no céu, fazendo intercessão no propiciatório, até que o último dos escolhidos de Deus entrasse. Ou seja, que quando isto acontece no céu, quando acontece literalmente,
Cristo está fazendo intercessão por seus últimos escolhidos que estarão vivendo na terra e que estarão sendo chamados e juntados e colocados em seu corpo místico de crentes na era da pedra angular. Ou seja, que o que detinha que este livro fosse tomado, quando se pediu que se abrisse esse livro, eram os escolhidos da Igreja do Senhor Jesus Cristo que estavam sendo chamados e tinham que completar o número desses escolhidos. Ou seja, que estava se realizando a obra do recolhimento dos escolhidos do último dia na América Latina e no Caribe. Ou seja, que do recolhimento dos escolhidos do último dia da era da pedra angular na América Latina e no Caribe depende a abertura deste livro lá no céu. Depende o título de propriedade na destra de Deus, para que seja tomado e aberto no céu e trazido à terra. Agora podemos ver no programa divino estes mistérios do reino de Deus. Agora vejam aqui. João chorava muito porque não se achou ninguém digno, e se não se encontrasse ninguém digno que tomasse esse livro e o abrisse, todas as coisas voltariam para o que eram antes da criação. Ou seja, que voltariam para o nada as coisas que já estão criadas. Tudo voltaria para Deus. E tudo seria como era antes da criação. Deus somente existindo. É o mesmo que Cristo disse: se o grão de trigo não cair em terra e morrer, ele fica sozinho. Somente ficaria Deus manifestado em seu corpo, chamado Jesus Cristo. E ninguém mais podia continuar existindo. E isso sim, que a qualquer que conhece esta situação sente desejos de chorar. E João chorava muito. Mas foi dito por um ancião: não chores. Quando dizem à pessoa, não chores, e colocam a mão no ombro ou na cabeça e dizem, não chores, a pessoa começa a ser consolada. E começam a lhe dizer coisas bonitas à pessoa para consolar a pessoa. E coisas que ajudam a pessoa a se recuperar da tristeza. E a João dão as boas notícias da vinda do leão da tribo de Judá para tomar o livro e abrir seus selos. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei. Agora, vejam vocês, o leão da tribo de Judá, aqui na Bíblia, a terceira Bíblia, está o leão. E no zodíaco está também o leão. Está esta constelação do leão. E agora aqui, o ancião disse que o leão venceu. E é digno para tomar o livro e abrir seus selos. Ou seja, para tomar o livro da redenção, o título de propriedade de toda a criação. Eu olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado os 4 animais e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro
tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Podemos ver aqui os redimidos de Deus, já tendo obtido a bênção da redenção, tendo obtido o perdão dos seus pecados, ao serem chamados e juntados, e lavarem seus pecados no sangue de Cristo, e terem recebido o Espírito de Jesus Cristo. Agora podemos ver que para se cumprir esta passagem apocalíptica, tem que se completar tudo o que foi visto aqui no céu. Tinham que se completar os 24 anciãos, que são os 12 apóstolos e os 12 patriarcas. E também tem que se completar as 7 estrelas, que são os 7 anjos mensageiros, que são os 7 olhos, que estão nos 7 chifres do Cordeiro. E os 7 chifres, pois são as 7 eras. Tudo isso tem que estar completo para no último dia esse título de propriedade ser tirado da destra do que está sentado no trono e ser aberto no céu, e em seguida ser trazido à terra, ao corpo místico de Cristo, e ser entregue ao mensageiro que estiver neste tempo, alimentando os filhos de Deus na casa de Deus, na era da pedra angular. E este é o anjo do Senhor Jesus Cristo, que estará na terra neste último dia, como servo fiel e prudente, alimentando os filhos e filhas de Deus. Por isso é que para este último dia, o título de propriedade, o livro da redenção, retorna à terra para a restauração de cada filho e filha de Deus à vida eterna, com um corpo eterno. Disto dá testemunho a primeira Bíblia. O céu, com estas constelações do zodíaco. E também a segunda Bíblia dá testemunho disso. E a terceira Bíblia também dá testemunho disso. Agora, o conteúdo da Bíblia, da primeira Bíblia, segunda Bíblia e terceira Bíblia, esteve se materializando em seres humanos. E agora, encontramos que a Igreja do Senhor Jesus Cristo é a Bíblia materializada. A primeira, segunda e terceira Bíblia materializada. Todo o programa divino com os seus escolhidos é materializado em sua igreja. E ao ver a Igreja do Senhor Jesus Cristo pertencente ao lugar santo, e também os pertencentes ao lugar santíssimo, estamos vendo o conteúdo da primeira Bíblia, segunda Bíblia e terceira Bíblia com relação aos filhos e filhas de Deus. Vejam vocês como a primeira Bíblia, segunda Bíblia e terceira Bíblia dão testemunho do que Cristo estaria fazendo. Podemos ver que os céus contam a glória de Deus, e a expansão anuncia a obra das suas mãos, e a Igreja do Senhor Jesus Cristo encontramos a obra das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo dá testemunho e conta a obra de Deus, dá testemunho da glória de Deus manifestada nela, de era em era, e dá testemunho da glória de Deus para a era da pedra angular, onde estará Deus em toda a sua plenitude manifestado. Mas primeiro aparece Deus manifestado
gradualmente, de era em era, em seu templo. Até que no último dia, na era da pedra angular, ocorre a mudança. Ou seja, se realiza um avanço na manifestação de Deus. Das primícias se passa à plenitude. Quando tivermos o corpo novo, já na era da pedra angular, a era do lugar santíssimo, em nós como indivíduos, estará a glória de Deus manifestada em toda a sua plenitude. E a igreja dá testemunho da glória de Deus manifestada nela, de era em era, até nosso tempo. O mesmo que contam os céus, porque os céus contam a glória de Deus. E a expansão anuncia a obra das suas mãos. Mas vejam vocês, o salmista diz, sem palavras. E agora na igreja do Senhor Jesus Cristo, onde se cumpre a primeira, segunda e terceira Bíblia, esta igreja do Senhor Jesus Cristo conta a glória de Deus com palavras, mostrando com palavras os atos do nosso Senhor Jesus Cristo de era em era, e de dispensação em dispensação, até chegar ao nosso tempo, onde a glória do Senhor Jesus Cristo está prometida para ser manifestada em toda a sua plenitude. Agora vejam como a igreja do Senhor Jesus Cristo conta a glória de Deus, dá testemunho da glória de Deus, assim como os céus, sem palavras, dão testemunho da glória de Deus. E a expansão anuncia a obra das suas mãos. Havia dito, faz como meia hora, mais ou menos, que o universo também foi construído ou criado na mesma forma, com o mesmo plano que Deus fez o seu templo no céu. E com o mesmo plano que Moisés construiu o tabernáculo, e Moisés construiu e Salomão construiu o templo com este mesmo plano. Jesus Cristo esteve construindo sua igreja. Com esse mesmo plano, Deus criou o ser humano. De acordo com este mesmo plano, apareceu Jesus Cristo. Vejam, sendo Jesus Cristo o templo humano de Deus, onde Deus morou em toda a sua plenitude, tinha átrio, corpo físico, tinha lugar santo, o Espírito que estava dentro dele, e tinha a alma, que é Deus. E assim é como Deus esteve criando o ser humano. Também Moisés construindo o tabernáculo, Salomão construindo o templo, e Deus construindo uma nova raça. E nesta mesma forma, Deus construiu, criou o universo. E agora, qual é o lugar santíssimo do universo? É uma boa pergunta. Quantos querem saber qual é o lugar santíssimo do universo? Querem que eu diga amanhã? Vocês são como eu. Que o que Deus tem para nós, o queremos no momento. E nós o queremos em nossa era, tudo o que Deus tem. O novo corpo. Nós o queremos para o nosso tempo. Por isso é que não dizemos que os escolhidos vão receber o novo corpo em outra era que virá. Não. Isso podiam dizer
os apóstolos e os 7 anjos mensageiros, que seria para uma nova era que viria e para uma nova dispensação. Mas nós dizemos, esta nova era e esta nova dispensação é nossa era, a era da pedra angular e nossa dispensação, a dispensação do reino, e é para o nosso dia, o último dia, o 7º milênio. Por isso, tudo queremos o mais breve possível em nosso tempo. O corpo novo. O queremos o mais breve possível. Que em breve todos sejamos transformados e tenhamos um novo corpo, conforme a como Cristo prometeu. Que em breve os escolhidos que faltam, ser chamados e juntados, sejam chamados e sejam juntados, e se complete o número dos escolhidos de Deus, e assim Cristo saia do lugar santíssimo e tome o livro, o abra no céu, e depois o traga à terra. E reclame todos os santos do passado e os traga em seus corpos eternos, e nós, os que vivemos, nos transforme e nos dê o novo corpo. Esta é uma bênção para cada um de vocês e para mim também. Esta é a bênção que João pôde ver. Quando ele chorava muito, ele foi dito, não chore. E agora nós não choremos, não nos lamentemos pelos problemas que há neste planeta Terra. Há muitos problemas, não somente na América Latina, não somente nas nações latino-americanas e caribenhas, mas no mundo inteiro. Mas recordem, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, nosso Senhor, venceu para tomar o livro e abrir os seus selos e fazer a reclamação de tudo o que ele redimiu com o seu sangue precioso. Por isso é que ele tem que fazer intercessão com seu sangue no lugar santíssimo até que entre até o último dos escolhidos. Agora, quem será o último dos escolhidos que entrará? Não sabemos quem será, mas queremos que entre em breve. E por isso, estamos levando a mensagem por todos os lugares, porque dependem que entre em breve este escolhido, para todos nós sermos transformados e os mortos em Cristo serem ressuscitados. Primeiro eles serão ressuscitados e nós, os que vivemos, seremos transformados. Mas tem que entrar até o último dos escolhidos, porque Cristo disse que suas ovelhas, as que o Pai lhe deu, ninguém as arrebata da sua mão. Ele não deixará que se perca nenhum dos escolhidos de Deus. Nenhum se perderá. Todos têm que vir a Cristo. E por isso temos que levar a mensagem da palavra de Deus para o nosso tempo, para a nossa era, e da nossa era, que é a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem da era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo. É a mensagem do Evangelho do Reino, porque é a era do reino, é a era da pedra angular, onde Cristo tem seu trono, onde Ele estará e desde onde Ele se manifestará neste último dia e falará à raça humana. Agora, na era da pedra angular, Ele terá seu trono literal, que é o trono de Davi, e também terá seu trono humano, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E por isso é que assim como Jesus Cristo, 2000 anos atrás, estando aqui na terra, era o trono de Deus, e era o templo de Deus, o templo humano de Deus, e o templo humano de Deus, esse trono humano de Deus, se sentou no trono de Deus que está no céu. E para sentar-se no trono literal do Senhor Jesus Cristo, como filho de Davi, lá na terra de Israel,
para sentar-se com Cristo em seu trono. O vencedor tem que ser o trono do Senhor, do último dia, do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Senão, não pode se sentar com ele em seu trono. São Paulo foi um trono onde habitou Jesus Cristo em Espírito Santo. Ali estava, mas era um trono de misericórdia. Porque Cristo, vejam vocês, estando no céu, fazendo intercessão no lugar santíssimo, com seu sangue, fazendo intercessão como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque Jesus Cristo é o Melquisedeque que apareceu a Abraão em seu corpo teofânico. E depois veio em carne humana, realizou o seu sacrifício com seu próprio corpo e se apresentou no céu, fazendo intercessão no lugar santíssimo, lá no céu, sobre o propiciatório. E encontramos que Jesus Cristo esteve fazendo intercessão no céu. Portanto, estando no céu, no trono de Deus, fazendo intercessão sobre o trono de intercessão, esse trono, lá no céu, durante as 7 etapas ou eras, é um trono de misericórdia. E a manifestação de Jesus Cristo e o Espírito Santo em cada anjo mensageiro reflete o trono de misericórdia no céu, enquanto há sangue no céu, no trono de intercessão. Portanto, esses 7 anjos mensageiros se tornaram tronos de Jesus Cristo, onde ele se manifestou. Mas porquanto no céu esteve o trono de Deus como lugar de intercessão, trono de misericórdia, porque o sangue de Cristo esteve ali, esses mensageiros se tornaram tronos de misericórdia, dos quais Jesus Cristo, através dos quais Jesus Cristo esteve manifestando-se em misericórdia sobre este planeta Terra e estendendo misericórdia à raça humana e falando da misericórdia de Deus para os seres humanos. Porém, para o último dia haverá um trono no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E esse trono será o trono de Jesus Cristo, o trono humano, onde Cristo estará manifestado. Primeiro estará em misericórdia, mas quando deixar o lugar santíssimo no céu e sair o sangue do Cordeiro lá do céu, se converte aquele trono em trono de juízo. E tudo o que estará saindo daquele trono de juízo no céu será comunicado à raça humana através do trono do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, do trono humano que será o anjo do Senhor Jesus Cristo. E estará sendo revelado tudo o que estará acontecendo no trono de Deus lá no céu. E por meio desse trono humano, Jesus Cristo estará revelando todas as coisas que devem acontecer no tempo final. Agora vejam vocês que o trono que está no céu, de momento muda de trono de misericórdia e de intercessão a trono de juízo. E assim também, na manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro, primeiro estará a misericórdia de Deus sendo revelada aos filhos e filhas de Deus, enquanto no céu Jesus Cristo está fazendo intercessão por seus últimos escolhidos que entrariam neste último dia. E por isso é que estamos na América Latina e no Caribe chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. Cristo, desde seu trono humano, onde se manifesta em misericórdia a favor dos seus filhos, revela a misericórdia de Deus sobre o propiciatório lá, enquanto ele está lá. Esta misericórdia é a favor de todos os filhos e filhas de Deus. E quando se completar o número dos escolhidos e formos transformados e tivermos o corpo novo, já o trono de misericórdia no céu não será de misericórdia, mas de juízo divino.
E o trono humano do Senhor Jesus Cristo mudará de trono de misericórdia a trono de juízo. E estarão se escutando os juízos divinos que do trono de Deus no céu estarão saindo e estarão sendo comunicados pelo trono humano do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E depois, durante o reino milenial, esse trono humano estará sentado com Cristo em seu trono literal, o trono de Davi. Viram o simples que é tudo? Tudo isto é simples. E é tão simples que o que necessitamos é que Jesus Cristo, por meio de sua palavra, nos abra sua palavra, as Escrituras, e assim nos abra o entendimento com as Escrituras, para podermos compreender todos esses mistérios do reino de Deus, e possamos compreender o mistério das 3 Bíblias, que contém o mesmo. E o conteúdo das 3 Bíblias com relação a todo o corpo místico de Cristo, aos filhos e filhas de Deus, se materializa nos filhos e filhas de Deus, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E o que corresponde para o povo hebreu, contido nas 3 Bíblias, parte já se cumpriu e parte se cumprirá neste último dia. Por isso é tão importante conhecer o mistério das 3 Bíblias e ver como se materializa o conteúdo das 3 Bíblias na Igreja do Senhor Jesus Cristo e no povo hebreu também. O que está falado, toda a bênção correspondente aos filhos de Deus se materializa nos filhos de Deus. Agora podemos ver que também as 3 Bíblias nos fala do juízo divino. Nas 3 Bíblias também nos fala do inimigo de Deus tratando de destruir o programa de Deus. Mas nos fala também de Jesus Cristo nas 3 Bíblias. Na primeira Bíblia nos fala nesses símbolos. Agora, vejam vocês, no zodíaco encontramos 12 símbolos, mas saiu publicado que há outro que não tinham colocado, mas iriam colocar. E é de uma serpente ou um dragão. Esse símbolo aparece em Apocalipse capítulo 12, um dragão vermelho. Esse é o diabo, o qual esteve contra o programa de Deus em todos os tempos. E no livro de Apocalipse vocês encontrarão que nos fala do dragão, nos fala da serpente, e assim por diante nos fala de diferentes animais também. Vejam vocês, nos fala do urso, e na primeira Bíblia nos fala da ursa maior com seus filhotes. E na Bíblia, no capítulo 13 de Apocalipse, também nos fala dessa besta com características de urso, de leão, e assim por diante de outros animais, porque contém as características e qualidades das diferentes etapas do Império dos Gentios, desde Nabucodonosor até o tempo final. Estas etapas, vejam vocês, encontramos que foram representadas também, não somente na cabeça de ouro, que representa o Império de Nabucodonosor,
e o peito e braços de prata que representa o Império Medo-Persa, e ventre, coxas de bronze que representam o Império da Grécia, e pernas de ferro, e pé de ferro e de barro de oleiro que representa o Império Romano, o qual tem duas partes. A primeira parte, as pernas de ferro, o qual já está cumprido. Esse foi o império que esteve nos dias de Jesus e matou Cristo a pedido do povo hebreu. Com razão, a pedra não cortada por mãos destruirá esta imagem. O sangue de Jesus Cristo e dos profetas do Antigo Testamento e dos santos da Igreja de Jesus Cristo é achado no Império dos Gentios. E isso demanda o juízo divino. O sangue dos santos e mártires de Jesus Cristo será vingado por nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo disse: minha é a vingança, eu pagarei. São Paulo disse: não se vinguem vocês mesmos. Porque Deus disse: minha é a vingança, eu pagarei. E no dia de vingança do nosso Deus, que é no último dia, o sétimo milênio, a grande tribulação será a vingança do nosso Deus, o juízo divino caindo sobre a raça humana e caindo sobre o império dos gentios, que estará nos pés de ferro e de barro cozido. E os pés de ferro e de barro cozido de oleiro é o império ou reino do anticristo no tempo final. Agora podemos ver esses símbolos que estavam na primeira Bíblia. Os encontramos na terceira Bíblia. Aqui no livro de Apocalipse também os encontramos no livro do profeta Daniel. Porque o livro do profeta Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Encontramos também em diferentes lugares da Escritura que se fala das estrelas, do sol, da lua, do zodíaco, se fala das Pleiades, e também se fala da ursa maior e seus filhotes. Se fala de Órion e assim por diante. Está se falando com a primeira Bíblia. Mas agora podemos falar com a terceira Bíblia e mostrar o mesmo que está na primeira Bíblia e mostrar como estas coisas estiveram sendo cumpridas. Na primeira Bíblia, vejam vocês, se fala de uma estrela saindo de Jacó. E depois se cumpriu quando Jesus Cristo nasceu em Belém da Judeia. Uma estrela apareceu no céu na primeira Bíblia. E depois, aqui na terra, conforme a terceira Bíblia, estava prometida a vinda do Messias, a vinda dessa estrela. E depois se cumpriu o que estava na primeira Bíblia, na segunda Bíblia e na terceira Bíblia. Se cumpriu com o nascimento de Cristo. Ali estava a estrela. Sua estrela vimos no Oriente e viemos adorá-la, disseram os magos. Aquele sinal no céu dava testemunho do cumprimento dela na terra. Agora podemos ver o porquê Cristo também disse que haveriam sinais no céu. Estes sinais no céu têm que ser de acordo ao que está escrito na terceira Bíblia. Porque o céu, sendo a primeira Bíblia, com estas constelações e esses sistemas solares e o zodíaco, que é a primeira Bíblia, encontramos que contém o mesmo que tem esta Bíblia. Assim que nós, para podermos compreender as coisas que acontecem no céu na primeira Bíblia, temos que olhar o que está escrito na terceira Bíblia. E depois temos que compreender que o que está na primeira, segunda e terceira Bíblia tem que se cumprir aqui na terra, no meio dos seres humanos. E quando você consegue o cumprimento do que foi prometido na Bíblia, pois você tem a Bíblia em forma de cumprimento. Você tem a Bíblia em forma de seres humanos, nos quais
está se cumprindo a Bíblia, porque são os seres humanos nos quais se cumpre a Bíblia, cartas abertas e lidas de todos os homens. São as Escrituras materializadas em seres humanos. Agora, vimos este mistério das três Bíblias. E ainda não disse qual é o lugar santíssimo de Deus no universo. E querem ainda que diga? Vocês têm direito de saber. Porque vocês pertencem ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E todas as coisas relacionadas ao lugar santíssimo, tanto do templo que está no céu, como do universo como templo de Deus. Porque Deus disse, o céu é meu trono. E agora, no céu, no universo completo, Deus terá um lugar para a morada, para toda a eternidade. E este lugar, onde Deus habitará por toda a eternidade, sabem como se chama? O planeta Terra. Aí estará Deus morando por toda a eternidade. Esse será o lugar santíssimo, como planeta de todo o universo. Será o centro do universo. E será o nosso sistema solar o mais importante de todo o universo. Assim que nosso sistema solar, como sistema solar, é o lugar santíssimo como sistema solar. E nossa galáxia, como galáxia, é o lugar santíssimo. E o planeta Terra, como planeta de todos os planetas, tanto de todos os planetas do universo, como de todos os planetas do nosso sistema solar, é o lugar santíssimo. E no planeta Terra, como lugar santíssimo, Jerusalém será o lugar santíssimo como cidade. E aí estará a nova Jerusalém, a nova cidade, onde estará o nome de Deus e onde estará Deus morando em toda a sua plenitude. E vocês sabem de uma coisa? A terra terá uma mudança de forma, ou seja, uma mudança quanto à sua forma, sim? O planeta Terra atualmente é redondo, meio ovalado, com tantos golpes que recebeu, pois está como uma criancinha que cai muito, que em qualquer lugar sai um galo, nós dizemos. E outras vezes sai uma depressão também nas crianças pequenas, uma ferida, e se torna uma cavidade, um buraco, e assim está o planeta Terra, com tantos golpes que recebeu durante todos esses milênios. Mas Deus vai corrigi-lo e vai mudar sua forma. Deus vai produzir um planeta Terra renovado, transformado, vai transformá-lo. Assim como transformará nossos corpos e teremos um novo corpo, teremos um novo planeta, um planeta transformado. Deus o transformará depois do reino milenial. Isto que acontecerá aqui em Apocalipse, vamos ver. São Pedro também nos fala de um novo céu, novos céus e nova terra. Ou seja, será uma transformação, uma mudança. E depois em Apocalipse, capítulo 21, versículo em diante, nos diz: E vi um novo céu e uma nova terra,
Assim como também, quando nós formos transformados e os mortos em Cristo ressuscitados, eu verei gente nova. São as mesmas pessoas, essas mesmas almas que viveram em corpos mortais e creram em Cristo como seu Salvador. E lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Cristo na era que lhes correspondeu viver. Desde a primeira era, isto é para a igreja do Senhor entre os gentios, mas é preciso incluir também a igreja do Senhor na etapa com os hebreus e os apóstolos lá. E desde aquele tempo até o nosso tempo, na era da pedra angular, todas essas pessoas que receberam Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito, nasceram de novo, nasceram no reino de Deus e terão um novo corpo. Assim como recebem um novo Espírito, um Espírito teofânico da sexta dimensão, receberão um corpo novo e eterno. E seremos pessoas mudadas. Ou seja, teremos um novo corpo teofânico que recebemos quando nascemos de novo. E teremos um novo corpo físico, o corpo eterno que Cristo nos dará. Ele transformará este corpo e os mortos em Cristo os ressuscitará em um novo corpo. E este planeta Terra receberá também essa transformação depois do reino milenial. No tempo de Noé, passou pela etapa de justificação. No tempo de Jesus, derramando seu sangue na cruz do Calvário, o planeta Terra foi santificado. Passou por sua etapa de santificação. E com o fogo de Deus que virá depois do reino milenial e depois do juízo final, a terra passará por esse batismo de fogo do Espírito de Deus e de fogo literal também, e será mudada, transformada a terra. E a terra do coração da terra, por meio dos vulcões, se formará um monte muito alto lá na terra de Israel, na área onde está Jerusalém. Mas esse monte será tão grande que medirá em sua base, na parte de baixo, medirá 1.500 milhas de largura por 1.500 milhas de comprimento. E será como os montes normais em forma de pirâmide. Ou seja, em forma de um cone. Embaixo largo e em cima mais estreito. E aí estarão vivendo todos os escolhidos de Deus que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E aí será a nova cidade, a nova Jerusalém, que terá como nome o nome eterno de Deus. Aí nós viveremos. E isto será a maior cidade do planeta Terra. Tanto do futuro, como também do passado, como também do presente. Há muitas cidades das quais se diz que é a maior cidade. E entre as maiores cidades está São Paulo, está Tóquio, está também o México, que dizem que é a maior. E pela China, não sabemos o grande que seja lá algumas das maiores cidades ou a cidade maior. Agora, nós sabemos, conhecemos uma cidade que vai ser a maior de todas as cidades que tenha existido neste planeta Terra no passado ou para o futuro. Essa será a cidade do nosso Deus, a Nova Jerusalém, que terá como nome o nome de Deus.
E nela, quem estarão? Onde estão as pessoas que estarão ali? Aqui estamos os que estaremos ali. Os do nosso tempo que estaremos ali. Estamos sendo chamados e juntados neste último dia. Agora, eu creio que todos vocês são muito exigentes e quando vão comprar uma casa, desejam ver o lugar e gostam de escolher. E nessa cidade, onde você gostaria de viver? O mais perto possível do nosso Senhor Jesus Cristo e seu trono. E sabem vocês de uma coisa? Que isto já está ordenado por Deus. Aos da primeira era, pois corresponde embaixo. É como em uma construção de um edifício. O primeiro andar que é feito, pois é de baixo. E os que compram nesse primeiro andar, onde vão viver? Na parte de baixo. Não importa que gostem da parte de cima, lhes corresponde viver na parte de baixo. Mesmo que algumas vezes pegam o elevador e se dão um passeiozinho na parte mais alta para olhar a cidade e dizer: que formoso se vê toda a cidade e o campo desde aqui de cima. Mas lhes corresponde viver na parte de baixo. Aos que corresponde viver na parte de cima, tem esta paisagem sempre. Agora, não sabemos se lhes permitirá. É provável que muitos dos que viverão na parte de baixo da cidade, em algumas ocasiões especiais, possam subir um pouquinho mais acima. Possam subir a parte mais alta da cidade, que é a parte representada no lugar santíssimo. É a parte representada em nossa era. Onde você quer viver? Eu quero viver onde Cristo determinou, desde antes da fundação do mundo, que eu viveria nesta santa cidade. E vocês? Pois sabem vocês de uma coisa? Nos correspondeu no programa de Deus viver na parte mais alta da Nova Jerusalém, a parte de cima, de onde se verá tudo a grande distância. E agora, a terra para esse tempo já será não na forma redonda ou forma ovalada, mas que será na forma de um peão. Sabem o que é um peão? As crianças, nos tempos de natais, lhes dão de presente uns brinquedinhos e há uns que lhes enrolam uma corda, são de madeira ou plástico, alguns e tem um metalzinho, um prego, e enrolam a corda, atiram e começam a dar voltas. Assim estará girando o planeta Terra à velocidade que corresponde para esse tempo. E a Nova Jerusalém será a parte que formará esta ponta com o resto que continua para baixo. E depois o resto corresponde ao resto do planeta Terra. Agora podemos ver como na Nova Jerusalém estaremos todos nós. Mas vejam, em que parte estaremos? Na parte de cima. Sobre o que gira um peão? Sobre a ponta de metal desse peão.
e tudo girará sobre a era da pedra angular, a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, onde Cristo estará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores por toda a eternidade. E nós estaremos com nosso amado Senhor Jesus Cristo nesta grande cidade. Ali estarão vocês e eu também estarei ali. E eu os verei. E eu os verei todos vocês novos. Assim como veremos uma nova terra. Eu verei a cada um de vocês novo em um corpo novo. E vocês também me verão novo em um corpo novo. E todos jovenzinhos representando por toda a eternidade, de 18 a 21 anos de idade. Agora, vejam vocês o mistério das 3 Bíblias e as bênçãos que há nas 3 Bíblias. É a mesma bênção para ser materializada em cada um de vocês e em mim também. Por isto é que esta bênção, ao cobrir as 3 Bíblias, cobre toda a criação, cobre o universo completo, o que foi representado na primeira Bíblia. Quando estivermos no corpo novo, veremos que tudo isso se materializará também nos benefícios no universo completo. Porque a herança de Deus pertence aos seus filhos, a todos nós. E somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, nosso Salvador. Somos herdeiros de toda a criação. E isto inclui até o menor dos planetas e também até o maior. E inclui todas as galáxias, desde a menor até a maior. Inclui toda a criação. Agora vejam as bênçãos tão grandes que estão nas 3 Bíblias. O zodíaco no céu, aí está a primeira Bíblia. Depois a segunda Bíblia, que cobre a pirâmide lá no Egito. E também cobre a natureza. E a terceira Bíblia, a Bíblia escrita. E tudo isso, e toda a bênção aí contida, materializada nos escolhidos de Deus, que são a Bíblia em carne humana. E por isso, as coisas contidas aí para serem materializadas nos escolhidos de Deus se materializam em cada um de vocês e em mim também. É o conteúdo da primeira, segunda e terceira Bíblia se materializando em cada um de vocês e em mim também, como filhos e filhas de Deus. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, nesta primeira vigília. Vocês tinham vigília anunciada para ontem? Estivemos tendo vigília, estivemos na primeira vigília, que é de 9 às 12 da noite, estivemos ontem. E esta noite também estivemos na primeira vigília, de 9 às 12 da noite. Estivemos tendo não somente uma vigília como vocês tinham anunciado, mas sim, tivemos ontem uma vigília, a primeira vigília da noite, que é de 9 às 12 da noite, e hoje também nos encontramos vigiando na primeira vigília da noite, de 9 às 12 da noite. Tinham pensado que Miguel ou vocês tinham suspendido a vigília de ontem e a tínhamos desfrutado completamente. E Miguel disse que o melhor hoje teríamos talvez a vigília. Olhem, a tivemos e não tínhamos percebido.
Assim que Deus continue abençoando a todos, Deus lhes guarde e adiante servindo a Jesus Cristo, para o qual vocês foram eleitos. E eu também, desde antes da fundação do mundo. E estamos escritos na primeira Bíblia, segunda Bíblia e terceira Bíblia também. Nunca se desanimem por nada. Vocês são pessoas eleitas por Deus, predestinadas por Deus para a vida eterna. Não importa os problemas pelos quais passemos neste planeta Terra. Assim que jovens, neste primeiro encontro juvenil, primeiro encontro juvenil regional mineiro. Aqui eu tenho escrito. Em frente, no programa divino, servindo a Cristo com todo o seu coração. Não se desanime na vida. Se tem algum problema, busque a solução. E se não encontrar a solução, sigam em frente sempre. Não se preocupem na vida pelas coisas terrenas, como pelas coisas celestiais. Ocupai-vos da vossa salvação com temor e tremor, fazendo o que Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Assim que sigam em frente sempre. Eu também seguirei em frente e lhes encontrarei no novo corpo, quando tivermos um novo corpo. E os anciãos os encontrarei, jovenzinhos, novinhos, estarão estreando o novo corpo. E vocês também, jovens, vão estar estreando o corpo eterno dentro de muito pouco tempo. E também as crianças, e eu também. Assim que em frente, porque a primeira Bíblia, segunda Bíblia e terceira Bíblia dão testemunho que assim será para cada um de vocês e para mim também. Tudo o que disse que se cumpriria no passado, já se cumpriu. O que disse que se cumprirá em nosso tempo, já começou a se cumprir. E estamos recebendo suas bênçãos. E o que falta para ser cumprido também se cumprirá. E teremos o corpo eterno. Que Jesus Cristo, o anjo do Pai, continue abençoando a todos e em breve todos sejamos transformados e sejamos levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E que em breve, até o último dos escolhidos, seja recolhido e colocado no corpo místico de Cristo. E para que isso ocorra, nos enviou para levar a mensagem. Para isso, nos enviou, para que assim trabalhemos em sua obra. Bom, que Deus os continue abençoando, que Deus os guarde até amanhã, Deus primeiro pela manhã e depois pela tarde, para continuar vendo todo o programa divino correspondente ao nosso tempo. Amanhã estaremos falando sobre os temas pela manhã, o mistério da vinda do Senhor nas nuvens, e depois será às 9 da manhã, e depois às 2 da tarde, o tema será o mistério do dia e da hora da sua vinda. E depois desta atividade, Miguel estará com os jovens da promoção na parte que tem que realizar. E depois já iremos para o aeroporto, porque vamos sair amanhã. E depois, o quê? O próximo congresso que será em São Paulo, por lá, em certo lugar de São Paulo, ali estarei com os jovens desta área, desta região,
para continuar vendo o programa de Deus correspondente ao nosso tempo. Orem muito por esse próximo congresso e pelos jovens que vão estar lá, para que as bênçãos de Jesus Cristo sejam derramadas sobre todos os que estarão ali e sejamos edificados e cresçamos espiritualmente no dia que nos correspondeu viver. Bom, que Deus os abençoe e até amanhã, primeiro Deus, em que estarei com vocês novamente. Conosco novamente, Miguel Bermúdez Marim, para continuar. Boa noite.